abrir nossas Bíblias, então, em 1 Samuel, capítulo 1. Vamos falar sobre a união na família, a união de propósito na família. Eu estou usando a NVT. 1 Samuel, capítulo 1. Essa é uma história muito conhecida. Essa é uma história muito conhecida. E esse é um texto que é muito usado no Dia das Mães, quando falamos de Ana, a mulher de Eucana, que viria a ser a mãe do profeta Samuel, o último dos juízes, aquele que seria responsável por ungir os dois primeiros reis de todo Israel, que seriam Saul e depois Davi. Samuel, um homem de Deus, mas a sua herança familiar fazia parte do homem de Deus que ele foi. Então nós vamos olhar aqui a herança familiar dele, uma herança familiar de fé, uma herança familiar de união familiar. E às vezes não é falado, né? Muitas vezes não se fala sobre Eucana, mas só sobre Ana. Os irmãos estão lembrados, eu não vou ler todo o capítulo aqui, vou só dar uma lembrada. Esse homem, Eucana, ele era casado com duas mulheres. Ele tinha sua esposa Ana e sua esposa Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. E Ana era muito oprimida pela tal da Penina, porque a Penina, por ter filhos, achava que ela era a única dona do marido. Biblicamente falando, isso aqui não é legal, porque Deus falou lá no começo de tudo: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Mas havia, nesse tempo, no período do juízo, ainda havia essa faculdade, por assim dizer, de se casar com mais de uma mulher. E sempre deu problema. Todos os casos bíblicos que nós vemos de mais de uma mulher, sempre deu problema, sempre deu picuinha. E aqui não foi diferente. Então Penina perturbava Ana. E Ana sentia fortemente a opressão da Penina. Mas, como todo oprimido, ela tinha que sair daquela situação. E a melhor maneira, a única maneira de vencer verdadeiramente uma opressão é de joelho no chão. E ela sentiu o drama. E ela vai orar diante do Senhor, lá em Siló, quando eles estavam lá em Siló, na tenda do Senhor, ali diante de onde estava o sacerdote Eli. E no versículo 9, então, nós vamos começar. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Senhor, fala conosco, nos alimenta e nos abençoa nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, porque oramos. Amém. Temos aqui então um coração angustiado, um coração entristecido. E como o irmão deve ter observado, no começo do versículo 9, diz que ela foi ao templo do Senhor, ali é o lugar de adoração ao Senhor, depois de haverem comido. Mas se você ler os versículos anteriores, você vai ver que havia algo por trás dessa cena da alimentação em família. Porque na hora do alimento em família, Eucana dava uma porção à Penina, uma porção aos filhos, mas ele dava uma porção recheada, uma porção diferenciada para Ana.
como uma forma de consolo, porque ela não tinha filhos. E porque ele a amava. E o texto diz que ele a amava. Em momento algum a Bíblia diz que ele não amava a Penina. O texto apenas estatui que ele amava a Ana e dava essa função porque ele a amava. Ele queria o bem dela. Quando alguém tem 2 filhos, um filho vai numa direção correta e o outro dá problema, a qual dos filhos o pai e a mãe vão dar mais atenção? Ao que é problemático de alguma forma. Isso é da vida. Nós fazemos assim, nós tentamos criar compensações para que aquele filho consiga acertar, já que o outro está encaminhado, o outro está no caminho reto, o outro está dando tudo certo. A verdade é essa. É isso que o Eucana estava fazendo aqui, não é? Ele estava demonstrando seu amor a Ana, sem, no entanto, deixar de demonstrar amor à sua outra esposa, Penina, e aos seus filhos. Mas Penina perturbava a Ana, e Ana, apesar de ganhar uma porção reforçada, ela não comia. Está escrito. Então, depois dessa cena, depois desse tipo de problema, ela sai e ela vai buscar ao Senhor. E ela poderia buscar ao Senhor com amargura. Muita gente, ainda nos nossos dias, nessa hora faz aquela oração de maldição, de amaldiçoar o outro. Deus, o Senhor está vendo que aquela mulher está fazendo comigo. Deus, o Senhor tem que pesar a mão sobre essa mulher. O Senhor fez, o Senhor faz, o Senhor vai falar, querendo o mal da outra, usar a mão de Deus para o mal da outra. Mas Ana não fez isso. Ana mostra, já que o coração dela não estava em fazer o mal a alguém, mas em receber o bem do Senhor. Meus irmãos, aqui é o começo. E Ana pede ao Senhor, porque um filho, se o Senhor ouvir o meu clamor, eu vou fazer um pacto. Já faço aqui uma promessa, um pacto diante do Senhor. Eu vou dedicar o meu filho ao Senhor. Ou seja, se o Senhor me der o filho será seu. E não passará navalha sobre a sua cabeça. O que quer dizer que ele será nazireu desde o seu nascimento, dedicado ao Senhor. E assim foram, voltaram para a sua casa. Foram para a casa do Senhor. No versículo 20, vai dizer assim: no devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu pedi ao Senhor. Ela já coloca no filho a etiquetazinha dizendo assim: esse aqui foi o que eu pedi ao Senhor. Esse aqui é bênção do Senhor. Esse aqui não é fruto do meu ventre porque eu sou uma mulher muito especial, mas é porque o Senhor atendeu a minha oração. E ela coloca o nome nele. Verso 21. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram uma viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Disse ela ao seu marido, Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao seu marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamar. Ana estava com o filho que ela tanto sonhava nos braços. E toda mãe sabe que todo filho é lindo, que todo filho é fofinho, maravilhoso, tem um cheirinho especial, todo filho tem um jeitinho de sorrir,
Todo filho tem um jeitinho de mexer a mãozinha, de dormir. A minha, por exemplo, sempre segurou a orelha para dormir. A orelha chegava a puxar assim, ficar vermelha. Ela começava a tá dando defeito aqui, perturbando com a chupeta na mão, na boca e coçando a orelha. A gente já sabia, isso é sono. Todo filho é especial para seu pai, pessoal. E Ana estava com aquele filho tão especial. E o nome daquele filho era Eu Pedi ao Senhor. Mas em nenhum momento ela mostra que ela não estava disposta a cumprir a promessa feita ao Senhor. E pelo que nós acabamos de ler aqui, Eucana, seu marido, estava plenamente de acordo. Irmã, coloca para mim, por favor, na tela, o texto que está em Números, no capítulo 30. Vamos ver o que a lei de Deus prescrevia. Números capítulo 30, versículo 10. Se uma mulher já for casada e morar na casa do marido quando fizer um voto, ou se comprometer por meio de uma promessa, foi isso que aconteceu? Ana era casada quando se comprometeu com uma promessa? Sim. E o marido ficar sabendo e não levantar objeções, os votos ou as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas, se no dia em que ficar sabendo o marido se recusar a aceitá-los, o voto ou a promessa dela será anulada, e o Senhor a perdoará. Portanto, qualquer voto ou promessa que a esposa tenha feito de humilhar-se, o marido poderá confirmar ou anular. Mas, se ele não levantar objeção alguma no dia que ficar sabendo, indicará desse modo que está de acordo com todos os seus votos e promessas. Isso é um padrão bíblico do Velho Testamento e também do Novo Testamento. Começa lá no Antigo Testamento, começa lá no Gênesis, quando diz: deixará o homem seu lar, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Portanto, tem que haver acordo, mutualidade de acordo. Não pode um prometer uma coisa pelo outro, sem que o outro esteja de acordo. Então veja, lá no Novo Testamento isso se corrobora, isso continua valendo, continua. Quando você abre sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, quando Paulo vai falar que o corpo da mulher não pertence à mulher, mas ao marido, e o corpo do marido não pertence ao marido, mas à mulher. Inclusive, ali, em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 5, há ali uma colocação exatamente sobre um momento de dedicação especial. Paulo vai dizer: olha, se um dos dois aí resolver dar um tempo de manter relações para se dedicar especialmente à oração, é preciso que haja um consenso mútuo, né? Que vocês não se afastem do contato, do chamego, por longo tempo, e que haja consenso. Paulo vai dizer isso. Da mesma forma que precisava de um consenso. Ana fez o voto dela de todo o coração diante do Senhor. E era preciso que seu marido, Eucana, validasse, porque dizia respeito a ele, porque o filho não era só dela, o filho era também dele. E o que acontece? O que foi que lemos ainda agora no capítulo 1? Eucana estava plenamente de acordo. O que aconteceu aqui não foi o fato de uma mulher que dedicou o seu filho ao Senhor, mas foi um casal, foi uma família que, tendo algo de muito especial, de muito desejado, esteve de acordo, o marido
e a esposa para dedicar ao Senhor. Meus irmãos, se queremos ter uma família verdadeiramente abençoada, se queremos ter uma família que verdadeiramente serve ao Senhor, precisamos aprender aqui algumas coisas, algumas lições com esse texto. A primeira delas, aprendemos com Ana. É preciso termos um coração voltado para o Senhor. Um coração que busca no Senhor as suas soluções. É preciso ter um coração que está disposto a buscar ao Senhor na hora da luta. E o que aprendemos com Eucana? Aprendemos com este homem, com este marido, que é preciso que o marido e a esposa estejam em consonância. Que aquilo que um dedicou, o outro diga amém. Desde, claro, que não seja nenhuma loucura, e aqui não havia nenhuma loucura. É preciso que haja o sim e o amém. É preciso que haja consonância. É preciso que os dois andem de mãos dadas numa mesma direção, debaixo de Deus. Como diz a Bíblia, aí fica mais fácil da gente entender que a palavra de Deus diz que o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça do lar, a cabeça do homem. Ou seja, todo mundo tem que andar em submissão. O homem em submissão a Cristo e a esposa em submissão ao marido, que em última análise também é submissão a quem? A Cristo. O Senhor sabe todas as coisas. Não quer dizer que nós não vamos concordar, que vamos concordar com tudo. Pode haver divergência, mas é preciso haver conversa. É preciso haver união. É preciso haver unidade de propósito. Meu marido, Eucana, eu fiz um propósito diante do Senhor. Prometi isso ao Deus Todo-Poderoso. E eu quero que você saiba isso. Eu gostaria muito de cumprir essa promessa. Sim, minha esposa, se o Senhor der esse filho a você, se o Senhor nos der esse filho, que o filho não é seu, é nosso, então sim, vamos apresentá-lo ao Senhor. E Eucana dá um passo além quando nós lemos. No ano seguinte, era para eles subirem. E Ana falou, olha, eu não vou ficar com o pequeno Samuel aqui, tá? Mas ano que vem, quando ele desmamar, a gente vai junto. Eucana diz para ela, faça como achar melhor. Será que Ana e Eucana não tinham briga, não tinham discórdia? Claro que tinham, de vez em quando acontecia, com certeza, alguma discórdia, mas a resultante era positiva. Vemos que aquilo que era diante de Deus colocado era validado por um e também pelo outro. Você pode dizer isso sobre a sua casa? Tem sido assim? Tem havido unidade de propósito entre marido, mulher, filhos, principalmente naquilo que diz respeito às coisas do Senhor? É preciso que o marido ouça a esposa. É preciso que a esposa ouça o marido. É preciso que a gente coloque as coisas em pratos limpos sobre a mesa e negocie. E entenda qual é o caminho que vamos palmilhar juntos. É preciso que haja compreensão de parte a parte. E para ter isso tem que ter unidade de propósito. Nessa manhã a gente saia daqui olhando para a nossa família e percebendo que podemos não ser perfeitos na nossa família. Nossa família não é perfeita. Sabe onde existe a família perfeita? Comercial de margarina. Aliás, acho que nem no comercial de margarina, acho que já mudou isso aí também. Os comerciais de margarina antigos, era todo mundo sentado na mesa, comendo. Agora nem sei mais como é que é comercial de margarina. Só assim. Mas hoje nós podemos fazer como Ana fez, podemos fazer um propósito.
Senhor, eu quero dedicar novamente a minha vida familiar ao Senhor. Eu quero ponderar no meu coração, entrar sempre não em conflito, não em confronto, mas entrar em conjunto com meu marido, com a minha esposa, chegarmos a um consenso em oração diante do Senhor para aquilo que vamos fazer. Se você não tem um marido, uma esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com quem mora com você, porque a família ela precisa ter paz. Para ter paz, ela vai ter que ter um direcionamento único. Quem mora junto tem que pensar junto, tem que se direcionar na mesma direção. E sabe o que aconteceu no fim da história? No fim da história, abençoada não foi só Ana, abençoado não foi só Eucana, abençoados foram Ana e Eucana. Por quê? Depois disso tudo aqui, Deus ainda deu para Ana mais 3 filhos homens e 2 filhas. E depois disso tudo aqui, talvez eu não sei até onde Ana conseguiu acompanhar em vida, mas Ana deixou um profeta que foi importante para toda a sua nação, para todo o seu povo, um homem de Deus como o quilate do poder de um Samuel, da autoridade de um homem que ouvia a voz de Deus desde pequeno. Por que ouvia a voz de Deus? Porque a sua mãe o dedicou ao Senhor. Porque a sua mãe, desde o seu ventre, ele já era dedicado. O que temos feito? O que temos deixado de legado para os nossos filhos? Temos deixado um legado de bênção, de dedicação? Ou temos deixado um legado de reclamação, de xingamento, de agressão, de dizer coisas do tipo, você não tem capacidade, você é burro, eu sabia que você não ia conseguir? Não, meus irmãos, que a nossa família seja uma bênção, porque abençoando a nossa família, abençoando mesmo os nossos filhos, nós podemos nem saber que estaremos abençoando a nossa nação, a nossa igreja, o nosso bairro, o nosso estado. Que haja nas nossas famílias o mesmo sentimento único, individual, um sentimento de propósito em conjunto que houve na vida de Ana e de Eucana. E que Deus nos abençoe. Senhor, complementa, por favor, essa palavra nos nossos corações. Enche-nos, Pai, do Teu Espírito. Nós possamos hoje, se há alguma família hoje que anda com dificuldade, que tem cocheado entre 2 pensamentos, eu peço ao Senhor que hoje haja um renovo de propósito, que hoje haja novamente um voltar de coração, que hoje haja oração como Ana fez, com rogos, com choros, com o coração aflito, mas depositando definitivamente o problema aos pés do Senhor, no Teu altar, para que o Senhor então pegue esse problema que foi colocado e o transforme em bênção, para que o Senhor pegue aquilo que é morte e o transforme em vida, para que o Senhor pegue aquilo que é impossível e transforme em bênção para a nossa nação. Tudo isso colocamos no Teu altar, crendo que o Senhor, meu Pai, vai nos render frutos, como rendeu para mim. Abençoa nossas famílias, as famílias da nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, por quem oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor.